Boa noite, empreendedores. Estamos mais uma vez aqui com o Empreenda News. Eu sou Fabrício Dias. Estamos ao vivo pela Rádio Universitária 102.1 para mais de 40 cidades e também pelas redes sociais do Mova-se Empreendedor. Estamos aqui no YouTube também transmitindo. E hoje vamos falar com o nosso colunista Eduardo Burihan, que vai falar um pouquinho sobre questão processual, né? Questão de provas digitais, como é que funciona isso, como é que é apurado isso dentro de um julgamento criminal, dentro de uma investigação. E também estamos aqui com o pessoal da MF, certo? MF Massas e Frios. A Mariana e o Mauro estão aqui também como empreendedores da semana para contar um pouquinho da história da MF, que já tem 34 anos em São Carlos. Então vocês vão conhecer um pouquinho dessa história. Boa noite, Vitor, tudo bem? Boa noite, Fabrício, tudo bem? Boa noite, Dr. Eduardo Burihan. Boa noite para vocês também, Mariana e Mauro. Boa noite para você que começou a acompanhar a gente aí na rádio e também no YouTube. Deixa sua pergunta, deixa seu joinha aí já, faça sua pergunta. E falar que temos o portal, né? www.movaseempreendedor.com.br, cheio de notícias, lotado de notícias, de coisas interessantes aí para você que quer empreender e ficar muito bem informado. Maravilha. Isso. Agradecer mais uma vez aqui o pessoal da Treco Frito, que manda pra gente um salgadinho essa hora, 6 horas da tarde, aquela fominha. E eles já mandam pra gente aqui um salgadinho super bacana, bem fritinho, sequinho. Então faça seu pedido lá, Treco Frito Salgados. O Instagram é @TrecoFrito. Falar também dos nossos patrocinadores. Falar que a Núcleo, que é nosso patrocinador, já está com o aplicativo no ar. Então, quem está no YouTube, está vendo o QR Code aí na tela, pode baixar o aplicativo da Núcleo. Quem está nos ouvindo, é só procurar aí na Play Store, né, ou na App Store, que é Núcleo, NOOCLY. E você vai poder comprar em várias lojas de São Carlos, entregar na hora para você. Então, agora você não precisa mais pedir nos marketplaces fora da cidade, você pode comprar de várias lojas aqui da cidade. E receber no mesmo dia, né? Exato, então, apoia o comerciante da nossa cidade. É verdade. Deixa, né, o dinheiro na cidade. Deixa o dinheiro aqui, muito valorizando melhor. Nossa economia. E ainda mais você recebe, em 20, 30 minutos você está recebendo o produto aí na sua casa. Então é só entrar no Núcleo, baixar o aplicativo e ver lá. Já são mais de 100 lojas de São Carlos que estão lá vendendo o produto e você pode comprar, pagar e já receber rapidinho em casa. E aí, é claro, né? Você que também é lojista, não deixe de estar na Núcleo oferecendo seu produto. Você vai estar vendendo de forma digital, online, sem precisar ter uma loja virtual. Vai estar com a Núcleo lá, tá bom? E também falar um pouquinho da Ogis Tecnologia. A Ogis, que é uma empresa... Ô, doutor, você sabe que aquelas empresas antigamente, né, que tinha que bater ponto, né? Põe o cartãozinho lá, pá. Agora não, agora tem a Ogis, ela tem o equipamento, reconhecimento facial, já faz toda a gestão dos horários de ponto dos funcionários, né? Já sai o relatório, já pelo aplicativo você consegue ver tudo. Não dá para bater o ponto pro outro, não dá para aquele bater por outro, né? Já sai as horas tudo certinho pro RH fazer os acertos. Quando o funcionário está fora, ele pode bater o ponto à distância pelo aplicativo. Então, você que tem uma empresa que já precisa ter o relógio de ponto, precisa ter qualquer tipo de controle de acesso, segurança, entre em contato com a Ogis Tecnologia. A Ogis, que é uma empresa aí super bacana, tiveram aqui no programa, e assim, um produto super inovador vendendo para o Brasil inteiro. Então, vai por ponto eletrônico, controle de acesso na sua academia, na sua empresa, fala com a Ogis Tecnologia, tá bom? Olha só, tá chique, você viu? Trocou os patrocinadores agora. Já 3 patrocinadores. Se você quiser chique, também ser um patrocinador, manda mensagem no Instagram. E lembrando, estamos abertos. Lembrando que às quartas-feiras, agora às 6 da tarde, a gente tem o nosso novo programa, o Empreenda Mulher, apresentado pela Thalita e pela Andresa. Então assistam também na quarta-feira o Empreenda Mulher. Muito bom, doutor, boa noite. Boa noite, prezados. Mais uma vez aqui com a gente. Vitor, nosso Nuno lá. É o Nuno lá. À frente da informática. É o controle. Controlador. Doutor, tá sempre aqui o doutor Burihan, que é nosso colunista, tá todo mês aqui com a gente. E a gente falar um pouquinho, né? Como é que funciona
a questão das provas digitais, né? Hoje todo o processo tem conversa de WhatsApp, áudio, documento que é apreendido no computador. Nós tivemos aí um julgamento histórico aí, onde se tinham mais de 90 teras de informação. Os advogados até sem saber que não tinha tempo hábil para processar essas provas. Como é que funciona isso? Como é que está funcionando? Não entrando na questão do mérito, mas nesses processos que hoje que todo processo tem prova digital. Né? Então, como é que ela é auditada? Vale o WhatsApp? Vale o áudio? Como é que é? Quase todas, né? Realmente é uma tendência, né? Nós estamos aí caminhando para o mundo digital e é muito normal que as provas que, né, são objeto de discussão nos processos, elas também passem para a esfera digital, né? Então, de um modo geral, eu posso definir a prova digital como toda a informação que é armazenada em um mecanismo eletrônico. Não é? Então, daí, conversas de WhatsApp, localização por GPS, fotos, localização filmagens, também é importante. Exato, E o WhatsApp pode ser tanto do celular, tanto do web... Tanto do celular quanto do web, nas nuvens, né? Eventualmente as provas que constam das nuvens, que são as mesmas que estão, por exemplo, no laptop, no computador de uma pessoa. Então, todas essas provas, dada a facilidade de manipulação dessas provas, elas precisam passar por um procedimento que está contemplado no Código de Processo Penal, artigo 158A até o artigo 158F, que se denomina cadeia de custódia da prova. Essa cadeia de custódia da prova é um procedimento que vai desde o armazenamento, né, transporte, até o descarte dessa prova, né? Toda a prova digital precisa passar por esse mecanismo. Toda a prova digital precisa passar por esse procedimento de cadeia de custódia que passou a ingressar no nosso ordenamento jurídico em 2020, né, através do pacote anticrime. E aí, então, em cima dela, depois de toda essa proteção aí, ela é periciada, né? Toda essa prova aí deve ser analisada pelos órgãos oficiais para ver se não houve nenhuma manipulação, para ver se verificar se não houve nenhuma fraude nesse mecanismo ou nessa modalidade de prova, não é? Então, como é que é feita essa perícia? Porque hoje, para você alterar um vídeo, alterar uma imagem, a imagem fica muito perfeita, fácil, né? Inclusive agora com os mecanismos de inteligência artificial. Fica perfeito, parece que é original, né? Áudio, né? Mas a perícia oficial, através de programas de computação, consegue identificar se essa prova foi adulterada ou não. E para a defesa, cabe ao advogado constituir um assistente técnico para acompanhar a perícia, também produzir um laudo pericial que é válido, deve ser analisado pelo juiz. Aliás, sinceramente, Vitor, eu infelizmente, né, já depois de mais de 25 anos de advocacia criminal, eu sinceramente, aí existem algumas perícias oficiais que são perícias falhas. São perícias que não dão conta de atestar com a devida seriedade o que foi que efetivamente aconteceu. Exemplo simples, é um acidente de trânsito. A prova pericial oficial realmente é falha em alguns pontos. Quem é da área sabe o que eu estou dizendo, né? Não há como contestar isso daí. E pior do que isso é que quando você junta esses autos aí, uma prova pericial particular, uma prova completa, uma prova realizada por gente que entende da área, né? Por exemplo, engenheiros de trânsito, né? Altamente qualificados, eventualmente o juiz não valora, né? Não valoriza, não se atenta devidamente a essa prova que foi produzida. Mais importante do que produzir a prova é valorar a prova, dar à prova o grau e o nível de importância que ela demanda. Não é possível que pelo fato da prova ser particular, ela não é fidedigna, ela não é idônea, ela não é séria. Não é a pessoa que assina aquele documento lá junto com a sua assinatura, vai todo o cabedal de conhecimento, o nome, a reputação daquele profissional que está assinando aquele documento. Eu não ia falsificar um documento para juntar num processo, não fosse essas informações aí revestidas da devida seriedade. Não é? Então, essas questões, elas precisam ser efetivamente analisadas, sopesadas, né? O advogado tem que ter a oportunidade, o direito de analisar toda essa prova que foi produzida, né? E aí então eu não preciso ir muito longe. Recentemente aí no caso do julgamento aí daquele episódio do 8 de janeiro,
Por exemplo, dentre outros, o Dr. Celso Vilardi disse lá textualmente, na presença dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que não teve, né, em 35 anos de advocacia criminal, disse ele, não pode dizer que conhece o processo, porque não teve oportunidade de analisar todas as provas que foram carreadas aos autos. Razão pela qual a defesa fica deficiente na medida em que ela não tem condições de rebater aquelas provas que foram produzidas. Né? Então, realmente é difícil e é importante. E essas provas aí, eventualmente voltando para a prova digital, essas provas que foram adulteradas são provas ilícitas. E por serem ilícitas, devem ser desentranhadas dos autos. Se aquela prova digital, se aquela conversa de WhatsApp, por exemplo, é uma prova que comprovadamente foi adulterada, né? Ela vai precisar ser desentranhada dos autos do processo. O STJ já disse que essa prova é nula, né? Print de WhatsApp também não vale como prova, né? Já tem inúmeras decisões no processo penal que, no sentido de que essas provas, prints de tela, de espelhamento de celular, não valem como prova no processo penal. Então tem que apreender o aparelho. Tem que apreender o aparelho vai encaminhado para a perícia, então eles vão analisar se aquelas provas, né? E precisa ver que conversa que aquela que foi juntada, entendeu, Fabrício? Em que contexto aquilo foi produzido, como é que é o teor de toda a conversa, mas não só apenas pincelar determinadas frases que interessam para um ou para outro, entendeu? Então essa que é a questão, esses detalhes aí precisam ser efetivamente apreciados, ouvidos, sob pena de resultados aí de julgamentos injustos, tanto para uma parte quanto para outra, né? Tanto para uma parte quanto para outra. Se a pessoa deleta, como é que fica? Existem também equipamentos eletrônicos aí, a polícia tem que consegue recuperar todas essas informações. Então não adianta só apagar o que ficou registrado no aparelho, mesmo que você apague, continua lá. É importantíssimo falar isso. Tivemos uma grande operação policial, né? No caso das fintechs, junto com o crime organizado, etc. e tal, aí há algumas semanas. Isso é somente prova digital tem ali, né? Imagina transferência de dinheiro, lavagem de dinheiro, tudo feito por meio das fintechs. Isso também vai gerar um caminhão de isso vai ter que ser periciado, Fabrício, sob pena dessas provas serem consideradas ilícitas e como ilícitas desentranhadas dos autos do processo. Não dá para forçar a barra. O juiz condena quando ele tem elementos seguros de prova para condenação. Caso contrário, ele absolve. Né? Vigora o princípio do indúbio pro réu. Né? Existem alguns que têm uma dificuldade incrível com isso daí. Se não tem elementos de prova seguros para condenação, absolve. Né? Mas tem um juiz aí que ainda insistem em condenar o sujeito com base em indícios ou com base em elementos de prova que foram carreados aos autos na fase de inquérito policial, que não passaram pelo crivo do contraditório. Claro que não. Os procedimentos da delegacia de polícia, infelizmente, sistematicamente, toda vez que eu entro numa delegacia de polícia, eu tenho algum problema, ou com algum investigador, ou com algum policial civil lá que está tomando depoimento que não observa os parâmetros legais, porque ele acha que a delegacia é dele, ou porque ele acha que o inquérito policial é dele. Às vezes você, como advogado, quer manusear os autos de inquérito policial, ele não te permite. Aí eu vou levantar e vou embora, sem me despedir. Essa questão das provas digitais, além dessa perícia, dessa questão toda, existe também um rastreamento delas, né? Porque ao mesmo tempo que tem que ter cuidado, que tem que ter a perícia, etc., mas ela ajuda muito no processo também. Ajuda. Então é bom que tudo tem um lastro, né? Claro, ela ajuda a preservar a legalidade da prova, né? A integridade daqueles elementos, daqueles dados que foram inseridos no processo. Aqueles dados são íntegros, aqueles dados realmente correspondem à realidade dos fatos, é aquilo lá mesmo que estava no computador do sujeito. A perícia é quem vai determinar, a perícia oficial. E eu, como advogado, tenho o direito, porque previsto em lei, de contratar assistente técnico para acompanhar a perícia e para produzir um laudo pericial particular,
né? o doutor que vai pode, dar né? conta O de que advogado- aconteceu ou não aquilo que realmente... O advogado de defesa pode, né, fazer encomendar uma perícia externa. Sem dúvida nenhuma, tem previsão legal para isso. Assistente técnico pode acompanhar a perícia. Eu posso acompanhar a perícia através de um profissional legalmente habilitado e ele pode também produzir um parecer a respeito daquela situação que foi analisada, foi apreciada. E quando uma Sem perícia problema. dá positivo e uma outra dá negativo, como é que faz? Tem uma perícia teste, uma outra? Não, pois é, veja bem Como é você, que fica? se eventualmente, o que nós analisamos na prática é que se eventualmente, e isso acontece e pode acontecer, e a experiência me autoriza a dizer, Vitor, que as perícias particulares, elas são muito mais completas, muito mais eficientes, muito mais organizadas do que as perícias oficiais. As perícias oficiais deixam lacunas irrespondíveis para o juiz. O juiz deveria olhar a prova pericial particular com mais cuidado para chegar a uma conclusão no final do processo. O que eu noto por aí é porque a perícia é particular, ela não tem o mesmo, ela não tem a mesma credibilidade. Ela o juiz não valora. Vai dar o, exato, vai dar o juiz não valora valora a prova da mesma forma. Quando na verdade é mais um elemento que o advogado trata. Agora, para isso o juiz precisa atuar com aquilo que nós chamamos de isenção de ânimo, com imparcialidade, com a imparcialidade necessária para julgar aquilo lá com olhos de ver, né? E para emprestar para as duas partes, porque o Ministério Público também é parte na relação processual, com os mesmos critérios, com o mesmo cuidado, né? Com a mesma análise, para que não haja injustiça. O que nós estamos trabalhando aqui é para que não haja injustiça, para que os parâmetros legais sejam observados. Essa que é a função do advogado criminal, né? Não é inventar prova, não é inventar mentira, não é falsear a verdade, não é orientar a testemunha a mentir em juízo, não é nada disso. É observar e trabalhar e lutar para que os parâmetros legais sejam observados. Essa que é a questão. Uma das coisas também que acabam sempre envolvendo nesses grandes casos são as teses, né? Sim. Então você tinha, por exemplo, lá no mensalão, você tinha a tese do domínio do fato, que o próprio cara que fez a tese negou a tese. Tem sempre, o direito tem sempre essa interpretação, né? Pois é. O juiz ele vai proferir o voto dele e ele vai buscando, cita o filósofo, o poeta, o jurista, não sei o que, né? Ele vai caminhando para uma interpretação dele, né? O Fux, nesse agora, ele falou que não era competência do STF julgar, né? Então é complicado, e não era mesmo. Né? Não era, nunca foi. Historicamente, nunca foi. E se fosse o caso de ser julgado pelo STF, isso deveria ter sido analisado pelo plenário do STF, porque se trata de matéria criminal e não por uma das turmas do STF. Mas o próprio Fux já votou no sentido contrário. Então, aliás, o Fux foi o Luiz contra o Fux ali. Pois é. É verdade, foi o Luiz contra o Fux. Ele desmentiu os próprios votos dele. Mas, enfim. Não, ele não desmentiu os próprios votos dos próprios votos dele. O que eu sinceramente, o lugar de fala dele me parece que é contraditório na medida em que as decisões anteriores dele são decisões que têm um caráter, um conteúdo muito punitivista. Não é da índole do Fux, né? Ele é mais garantista, né? Ter essa visão mais garantista. Ele foi garantista nessa decisão, mas ele não é historicamente, ele não é garantista. Duro, né, inclusive, exato. Então essa que é a questão. A teoria do domínio do fato, quem é que tem o domínio do fato? Quem tem o controle final da situação? Foi uma teoria alemã que foi utilizada para efeito de sustentar, né, os argumentos aí para condenar o pessoal do mensalão lá, né? E depois que foram todos condenados, aí então por conta de uma suposta incompetência relativa aí, toda a matéria e toda a prova que foi produzida caiu por terra. Eu sinceramente... Então, né, esses julgamentos no Brasil são sempre assim, né? Pois é, são sempre assim. É por isso que aqui aqui não há segurança jurídica para nada. Exatamente por esse motivo. Amanhã cada um faz o que quer. Então, e aí, tipo, amanhã você sabe que não vai ser preso, entra mais dois mas acontece que ou existem alguns parâmetros que não deveriam ser modificados, né? Essa questão aí, por exemplo, da incompetência do Supremo Tribunal para julgar ex-agentes do Estado, né? Ela era observada, inclusive tinha a súmula do Supremo quanto a essa questão. Depois o próprio Supremo, né, num determinado momento, né, ele resolveu mudar de ideia. Processo, né?
e aí então passou a ser competente para julgar uma matéria que não é da competência, não é mais presidente da República. Ele não tem mais foro privilegiado ou foro por prerrogativa de função, não tem mais, nem era mais presidente à época dos fatos. Portanto, ele poderia e deveria ter sido julgado pelo juízo comum, assim como o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, atual presidente, foi julgado na época. Não é? Não foi julgado? Que também deu esse... Exato. Tanto então, que, sem né? querer entrar em questões de ordem política. Sim, exatamente. Acho que não nos interessa o mérito, até porque já foi julgado. Já foi julgado. Mas aí abre uma brecha para agora recorrer, etc. E fica esse carnaval, né? E como é que é, pra gente finalizar, como é que é ser o advogado criminal numa causa onde você tem todo esse jogo, né? Do juiz, do que é um jogo de cabeça também, né? Tem que brigar. Um jogo psicológico, né? É difícil. O advogado criminal briga com o delegado de polícia na fase de inquérito policial, briga com o promotor de justiça durante a fase de instrução, às vezes fica na constrangedora tarefa da demonstração do óbvio para o juiz. Então ficamos nós aqui nessa situação. Não é fácil, é uma tarefa árdua. Eu sempre brinco que enquanto o problema está na casa do vizinho, está muito bem. Né? A gente olha, nossa, você viu? Mudou de ideia. Mas quando o problema passa a ser nosso aqui, que cai no nosso quintal, aí a coisa muda de figura, né? Aí você vai falar assim, poxa, mas foi injusto por causa disso, por causa daquilo. Então a finalidade é sempre lutar para que ali os parâmetros legais sejam observados. Não dá para entrar política no meio dessa história, Vitor. Essa é o duro, né? De um lado ou de outro. Exatamente. Exatamente, é para ser isento disso, né? Política, elas não fazem parte do... Tanto que a justiça da jurisdição, cega, né? Exato, já foi mais... Hoje já foi hoje no máximo é uma catarata leve hoje, né? Ela já tá com a visão meio nublada. Não, porque ali o doutor, como advogado criminal... Às vezes é cega, às vezes não é cega. Às vezes não é cega. Às vezes ela enxerga, às vezes ela não enxerga. O advogado chega ali no júri, né? Ele tem a polícia que fez o inquérito atestando o cara é culpado. O promotor fez uma peça... eu acho Você tem um monte de coisa contra, né? É interessante, alguns delegados de polícia, inclusive, já dão uma capitulação legal do crime. Isso é tarefa do delegado de polícia. Já fala... Quem informa o opinião delicti, quem informa a opinião a respeito do fato criminoso é o Ministério Público, é o titular da ação penal, é o titular da pretensão punitiva, começa a levar a juízo. Então, quem oferece denúncia é o Ministério Público, é ele que é o titular da ação penal, né? E deve ser duro também. Eu escuto, né? A gente escuta, às vezes eu consigo me conter, às vezes eu não consigo, mas de qualquer forma, né? Ficamos nós aí ouvindo, porque seu cliente fez isso, seu cliente fez aquilo, o seu cliente vai ser preso, o seu cliente vai ser condenado por isso, mas calma, nós estamos numa fase preliminar de apuração dos fatos. Como ele vai ser? Você já está julgando antes de... Exato, é lamentável. E deve ser mais complicado quando o processo ele sai do ambiente só do juiz, do advogado, etc., e torna uma proporção pública, né? Porque daí todo mundo já julga, né? Exato. Aí todo mundo já vai com aquela pré-consciência de uma coisa, né? Uma discussão antiga a respeito do papel da mídia no processo penal. Nossa, imagina. A mídia tem grande interferência no processo penal. Eu lamento muito que alguns órgãos de imprensa, alguns jornalistas fazem considerações de processo a respeito de assunto que eles rigorosamente desconhecem por completo por um simples motivo: não tiveram acesso aos autos. Às vezes o advogado fica vários dias ou várias semanas estudando o processo para chegar a uma conclusão, e aí chega um jornalista de uma hora para outra, assim, né? De inopino, ele divulga uma informação que não procede. Né? Não está nos autos. Né? Não foi aquilo que aconteceu. Ou não foi bem assim que aconteceu. Isso vai ser objeto de discussão no processo. Acho meio impossível. E aperfeiçoar isso, né, doutor? Sempre tem a brecha, hoje em dia é cada vez pior, né? Exato, porque hoje qualquer um abre uma página de notícia. Exato. E aí ela dá a visão que ela quiser, né, da coisa. Não, notícias inverídicas realmente o que prepondera. É o que mais tem clique, porque é o chocante, né? O que mais tem clique é o que mais todo mundo vai ver, né? Exato. A notícia séria existem exceções, né? Existem jornalistas sérios que vão buscar efetivamente, mas tem alguns aí que realmente aí, né, procuram o sensacionalismo da matéria
e né, os direitos aí do Imagina cidadão, o prejuízo falando. que ele vai causar para o sujeito, pouco importa para ele. O que importa é a falando do audiência crime, que ele vai ganhar, o que ele vai faturar para É isso. verdade. O Datena ele vai falar do cara lá, já condena o cara. Ele já condenou o cara no programa de TV, né? Exato. E aí fica difícil depois aí desfazer esse. Porque esse o Júlio movimento. já vai estar influenciado, né? O doutor, uma última pergunta pra gente encerrar. Só voltando, esclarecendo para quem nos ouve, né? O print de WhatsApp, print de e-mail, tudo isso então não vale como prova. Não vale como prova. Isso precisa ser devidamente analisado, precisa que se observe a chamada cadeia de custódia da prova, para ver se aquela conversa de WhatsApp realmente procede. Aconteceu, se o conteúdo daquela conversa de WhatsApp realmente ela está alinhada com a realidade da conversa que foi travada entre os interlocutores. Pegar uma parte, exato, tem todo um contexto. Exato. O print de WhatsApp, juntar lá no processo, não vai valer nada. Não. Tem que ter uma perícia. Tem que ter uma perícia. Uma dúvida também agora com o doutor, aproveitando que tá falando de... grátis aqui, viu, gente? Nunca precisei disso, graças a Deus. Espero nunca precisar. Quando tem provas que podem ser obtidas de forma ilícitas, né? Então, sei lá, você sabe que aquela pessoa matou, tem o vídeo, não sei o quê, tem áudio, tem tudo, só que foi pegada de um jeito ilícito. E aí não vale no tribunal. Mas então essa pessoa fica solta? Como é que funciona isso? Prova ilícita? A prova... Sei lá, sabe que a pessoa realmente matou, tem um vídeo provando que o fulano matou a pessoa. Só que foi obtida de um jeito ilícito, sei lá. Mas deve existir outros elementos de prova nos autos aí que identifiquem o sujeito. Não, eu tô claro que não é um caso real, tá? Não, sim. Mas veja você que num processo onde eu atuei, onde um sujeito aí agrediu uma senhora dentro da casa dela, e existia vídeo, um circuito interno de vídeo que gravou toda a agressão, desde o início até o final. Esse vídeo foi observado, foi apreciado, não foi contestado, né? E aí então depois, no júri, inclusive, ele foi apresentado para os jurados no momento do julgamento. Então... é uma prova digital. É uma prova digital. Aí cabe a defesa aí contestar aí a validade da e hoje prova. Tem câmera para todo lado, né? Hoje tem câmera. Não é que a gente vê muito, né? Pegou pelo telefone, né? Mas questão, é legal porque o juiz essas questões aí de provas autorizou grampear o telefone. Essas questões aí de provas digitais vão ser cada vez mais discutidas, cada vez mais vai se discutir a veracidade daquelas informações. Porque nós, como eu disse no começo da nossa entrevista, nós estamos caminhando aí para um mundo digital. E essas provas digitais aí vão ter que encontrar mecanismos aí de solução desses problemas aí, no sentido de identificar se aquela prova foi manipulada ou não, se aquela prova é íntegra ou não, se aquela conversa de WhatsApp existiu ou não, porque facilmente manipulável uma conversa de WhatsApp. Muito fácil, não é? Muito fácil. Então, exatamente. Então, por esses motivos aí, precisa passar por perícia oficial, para fim de que o perito identifique se realmente aquela prova é íntegra, aquela conversa de WhatsApp realmente procede, existiu, daquele jeito que consta nos autos ou não. Para isso, precisa passar por aquilo que nós denominamos, e a legislação denomina, né? Essas informações, essa questão da cadeia de custódia da prova foi inserida pelo pacote anticrime, como eu disse para vocês, e deve ser observado o passo a passo de toda a cadeia de custódia da prova, para fins de legitimidade, convalidar aquilo que consta como prova digital nos autos do processo. Maravilha, doutor Eduardo Burian. Cuidado com os prints. Sempre aqui com a gente, sempre trazendo temas fantásticos aí para nossa discussão. Obrigado, doutor. Obrigado a você. E você que nos ouve, com dúvidas, né? Procure um advogado, se informe, né? Para que não passe por nenhuma injustiça. Cuidado com o que fala no WhatsApp, né? Melhor prevenir. Melhor prevenir. Maravilha, pessoal. Muito obrigado, doutor. Boa noite. E agora ficamos com o nosso colunista, Marcos Martinelli, falando um pouquinho sobre educação financeira. Voltamos já. Olá, amigos do Empreenda News. Eu estava olhando novamente a nossa cartilha que fizemos, nosso livro, né, que fizemos junto com o grupo Empreenda News, e estava lendo aqui sobre a negociação. Educação financeira passa por você ter uma noção de que é possível negociar,
negociar tanto as suas dívidas, quanto negociar as suas novas aquisições, suas compras, seus serviços. E por vezes, muitas das suas despesas, dos seus dispêndios mensais, estão associados a contratos que podem ser renegociados. Isso vale para a linha do telefone celular que você está utilizando, isso vale para a conexão de internet, isso vale para a locação de imóvel. Quer dizer, você tem vários contratos que você pode renegociar para obter condições vantajosas ou troca de prestador de serviço que possa te gerar uma economia. Esses dias eu estava assistindo o televisor e vi ali uma propaganda de conexão de internet mais barata do que eu pago, inclusive oferecendo canais de streaming mais barato do que eu pago hoje com 2 ou 3 pacotes que eu contrato. Eu fiz um rápido cálculo e percebi que num ano aquilo me economiza R$500, cerca de R$40 por mês a menos. Já é uma boa economia. O mesmo vale para a renegociação de dívidas. Se você tem dívidas com um cartão de crédito, com uma instituição financeira ou com um comerciante, tome iniciativa. Procure, com calma e tranquilidade, estabelecer um ponto de contato e, a partir desse ponto de contato, tente renegociar prazos, taxa, pagamentos. Tente melhorar seu fluxo de caixa ou reduzir o dispêndio, para você poder cumprir sua obrigação, renegociando para que as duas partes saiam razoavelmente satisfeitas. Então, planeje-se, tenha consciência de quanto você ganha, para onde está indo o seu dinheiro, monte sua estratégia e procure o credor para fazer uma renegociação de sua dívida. Ou procure o prestador de serviço que lhe atende para ver se há uma opção mais econômica para os mesmos serviços, ou mesmo troque de fornecedor para buscar uma economia dos seus recursos. Forte abraço do professor Martinelli. Semana que vem a gente volta.